Fala galerinha, Emerson na área, dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, vamos para a segunda aula de radiciação. Antes da explicação, se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e pega o bizu com macho véio, aluno. Propriedades da radiciação. Professor, eu nunca aprendi essa tal dessas propriedades. Minha filha, meu filho, fica até o final do vídeo que hoje vocês vão aprender essa tal dessas propriedades. Se liga! Primeira propriedade, raiz enésima de A que multiplica B. Tudo isso aqui eu vou destrinchar dessa forma. Vai ficar raiz enésima de A, que é o primeiro fator, que multiplica por raiz enésima de B. Logo vou ter dois radicais com o mesmo índice e as bases diferentes. Então, raiz enésima de A que multiplica B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Exemplo, raiz quadrada de 45. 45, se a gente fatorar, fica da seguinte forma. 45 dá para dividir por quanto? Por 3, que fica 15. 15 dá para dividir por 3, que fica 5. E 5 dá para dividir por 5, que a resposta é 1. Logo, isso aqui é 3 ao quadrado, né? 3 que multiplica 3 vezes 5. Esse resultado aqui é só multiplicar toda essa coluna. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que multiplica 5. Então, raiz de 45 vai ficar assim, ó. Raiz de 3 ao quadrado, que multiplica 5. Tudo isso aqui dentro da raiz. E isso aqui, seguindo a propriedade, é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, que multiplica por raiz de 5. Igual. Vem para cá. Agora ficou muito fácil, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, nós já aprendemos que quando temos uma raiz quadrada de um radicando com o expoente par, né? Isso aqui eu posso cortar, ó. Corto isso aqui com isso aqui, né? E minha resposta vai ser 3. Na verdade, aqui seria módulo de 3, que o resultado é 3, né? Que vai multiplicar raiz de 5. Então, primeira propriedade. Segunda propriedade, raiz enésima de A que divide B. Isso aqui é igual a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Então, vou ter dois radicais de mesmo índice e bases diferentes. Repetindo, raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A que divide por raiz enésima de B. Muito fácil. Se liga aqui no exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 625 dividido por raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2. Como é que vai ficar essa brincadeira? Se liga. Raiz cúbica de 625 dividido por raiz cúbica de 5, como temos aqui, ó, raízes com o mesmo índice, que é 3, eu posso colocar tudo isso dentro de uma raiz. Então fica assim, ó. Raiz de 625, tudo isso dividido por 5. Raiz cúbica, no caso, né? Então tinha, repetindo aqui, ó. Raiz cúbica de 625 dividido por raiz cúbica de 5. Como tem o mesmo índice da raiz, que é 3, eu posso colocar em uma única raiz. Então, coloquei aqui, ó, raiz cúbica de 3, né? E vou pegar e colocar 625 dividido por 5, como ficou aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesses outros radicais. Menos. Eu tenho aqui raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2. Como temos raízes de mesmo índice, eu posso colocar dentro de um mesmo radical. Então fica raiz cúbica de... Como isso aqui é uma divisão, eu vou colocar 16 que divide 2. Agora ficou muito fácil. Raiz cúbica de 625 dividido por 5 vai ficar o seguinte.
raiz cúbica de 625 dividido por 5 é 125. Menos raiz cúbica de 16 dividido por 2 é 8. Tudo isso aqui igual. Raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Por quê, professor? Se a gente fatorar 125, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125 é igual a 5 elevado ao cubo. Menos raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Igual. Vem para cá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tenho raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Como o índice da raiz é igual a esse expoente aqui do radicando, basta eu cortar. Corto 3 com 3 e esse 5 vem para fora da raiz. Então fica aqui, ó, 5 menos. A mesma coisa vai acontecer com essa raiz aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Basta eu cortar o 3 com o 3 e esse 2 vem para fora da raiz. E 5 menos 2 é igual a 3, que é a resposta aqui desse meu segundo exemplo. Terceira propriedade. Raiz enésima de A, tudo isso elevado a M. Esse coitado aqui, ó, que está isolado, sozinho aqui do lado de fora. O que eu vou fazer com ele? Então, raiz enésima de A elevado a M, esse coitado aqui que está sozinho do lado de fora, ele vem colar com o radicando. Então, ele cai aqui para dentro do radicando, ficando assim, ó, raiz enésima de A elevado a M. Repetindo, raiz enésima de A, tudo isso elevado a M, que é esse coitadinho aqui, esse M vem e cola com o radicando. Então, fica raiz enésima de A elevado a M. Exemplo. Raiz sexta de 8, tudo isso aqui elevado ao quadrado. O que eu vou fazer com esse coitado que está sozinho aqui do lado de fora? Ele vai vir aqui para dentro, vai ser o expoente do 8. Então fica assim, ó, raiz sexta de 8 elevado a 2. Isso aqui é muito fácil, vai fazer o seguinte, ó, se liga nesse detalhe aqui, ó. Raiz sexta de 8 elevado a 2, eu posso transformar essa raiz em forma de potência. Nós já aprendemos, é só fazer o seguinte, ó. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Como assim, professor? Se liga, ó. Raiz sexta de 8 elevado ao quadrado, vou colocar meu 8 aqui, ó. 8. E fazer o seguinte, esse aqui que está no sol, está exposto, ele vem para a sombra. E esse aqui que está na sombra, ele vem para o sol. E o que eu vou fazer agora com essa brincadeira toda aqui? Eu vou pegar e vou aproveitar e vou simplificar, ó. 8. Esse 2 aqui dá para dividir por 2 e esse 6 dá para dividir por 2. Logo, 2 dividido por 2 é igual a 1. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Isso aqui, voltando em forma de raiz, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Vamos lá, colocar em forma de raiz agora. Coloco aqui meu 8. Esse 3 aqui, que está na sombra, vem para o sol. E esse 1 que está no sol, vem para a sombra aqui dentro, que não precisa colocar. Ficou raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 vai ficar assim, ó. Raiz cúbica, e esse 8 é 2 elevado ao cubo. Agora ficou muito simples. Basta cortar aqui, ó, esse 3 com esse 3, e esse 2 vai para fora da raiz. Resposta 2. Resposta da minha terceira propriedade. Quarta propriedade. Raiz enésima de A elevado a M é igual a... Se liga, se eu pegar o índice desse radical e multiplicar por um valor P, o que eu fiz aqui? Ó? N vezes P, multipliquei esse N por P. Eu pego esse expoente aqui do meu radicando e também tenho que multiplicar por P. Então, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima vezes P de A vezes M vezes P. De novo, raiz enésima de A elevado a M, eu pego esse N aqui e multiplico por P, e tenho que pegar esse M aqui e multiplicar por P. Só isso. Exemplo, eu tenho aqui, ó,
raiz quadrada de 4 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que o seguinte, ó. Se eu pegar esse índice desse radical e multiplicar por 3, ou seja, 2 vezes 3, dá 6. Eu tenho que pegar esse 3 aqui e também multiplicar por 3, que fica 9. Então, vamos lá. Transformando isso aqui em potência, o que eu faço? Repito aqui o 4, né? E vai ficar elevado a uma fração. E quem está no Sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, vai para o Sol. Olha como é a mesma coisa, ó. Vamos dividir agora por 3 aqui, ó. Divide por 3 e divide por 3. Isso aqui vai ficar igual a 4 elevado a 9 dividido por 3, 3. E 6 dividido por 3, 2. Transformando em raiz, voltando agora para a raiz, fica raiz de... Vou pegar aqui meu radicando, que é 4. Quem está na sombra, vem para o Sol. Vai aqui para cima, não precisa colocar, que é raiz quadrada. E quem está no Sol, vem para sombra. Ou seja, fica raiz quadrada de 4 elevado a 3. A mesma coisa aqui do início. E vocês vão me perguntar, professor, para que serve isso? Se liguem nesse exemplo, ó. Qual é o maior e o menor número entre esses aqui? Eu tenho radicais de índices diferentes, né? E radicandos diferentes também. Logo, eu não tenho, ou até teria, né? Mas fica muito complicado eu dizer quem é o maior e quem é o menor aqui. Então, para eu dizer quem é o maior e quem é o menor de forma mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó. Se liga. Tenho aqui raiz quadrada de 3, que não precisa colocar esse 2, né? Raiz cúbica de 2 e raiz quarta de 5. Eu vou transformar esses radicais em novos radicais aqui, porém com o mesmo índice. E como é que eu vou fazer isso aqui? Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. Aqui tem um 2, né? Tirando aqui o mínimo múltiplo comum. 2, 3 e 4. Quer dizer, desculpa, 2, 3 e 4. Como é que eu faço para tirar o mínimo múltiplo comum? Coloco aqui 2, 3 e 4. E vou fazer aqui a minha decomposição simultânea em fatores primos. Dá para dividir isso aqui por quanto? Por 2 primeiro. 2 por 2, 1. 3 não dá. Repete. 4 dividido por 2, 2. E agora, dá para dividir por quanto? Por 2, né? 1 já foi. 3 não dá. Repete. 2 dividido por 2, 1. E agora, dá para dividir por quanto? Por 3, né? Então, coloco 3 aqui. 1 repete. 3 por 3 dá 1. E 1 eu vou repetir. Logo, meu mínimo múltiplo comum, basta eu multiplicar todos esses valores aqui. Então, fica 2 vezes 2, 4, né? Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, resultado 12. Então, eu vou criar novos radicais de índice aqui, ó, 12. Para que eu vou fazer isso aqui? Vocês vão entender. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e fazer o seguinte, ó. Se liga. Nós aprendemos ali numa propriedade anterior que se eu multiplicar esse valor aqui do radical, né, por um certo valor, eu também tenho que multiplicar aqui o meu expoente do meu radicando. Eu tinha 2, foi para 12. Eu multipliquei por quanto? Por 6, né? Mas para saber de forma mais rápida, basta fazer o seguinte. 12 dividido por 2, 6. Eu pego esse 6 e multiplico pelo expoente aqui, ó. 12 dividido por 2, 6. 6 que multiplica 1, que é o expoente, 6. Vem para cá, ó. Mesma coisa aqui. 12 dividido por 3, 4. 4 que multiplica 1, que está aqui, 4. Então fica 2 elevado a 4. 12 dividido por 4, 3. 3 que multiplica 1, 3. Então fica assim, ó. 12 que divide por 4, 3. 3 que multiplica 1, que está bem aqui, fica 3, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui essas raízes? Raiz de 12, 3 elevado a 6, que é 3 vezes 3 vezes 3, tudo isso multiplicado 6 vezes, né?
3 elevado a 6 é 729. Se vocês fizerem a conta aí, vão ver que vai dar esse valor. Raiz de 12. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E esse último aqui fica raiz de 12 de 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 dá 125. E o que ele pediu aqui na questão? Qual é o maior e o menor número? Como agora nós temos raízes com o mesmo índice, aí ficou fácil. Ó. Vamos colocar aqui do lado. Ó. Quem vai ser o maior e quem vai ser o menor? O maior vai ser o que tiver o maior radicando e o menor o que tiver o menor radicando. Então vai ficar o seguinte, ó, o menor, raiz de 12 de 16, isso aqui é menor que raiz de 12 de 125, que é menor que raiz de 12 de 729. Logo, esse aqui é o menor valor e esse aqui é o maior valor. Então, entendendo essa propriedade aqui, ó, uma questão dessa fica fácil. Basta a gente pegar e transformar os radicais que a gente tem, que a gente tinha aqui, ó, em novos radicais de mesmo índice. E basta aplicar a quarta propriedade. Propriedade número 5. Raiz de n de raiz de m de a. Isso aqui vai ser igual a... Eu pego esse n aqui, ó, e transformo em um único radical, só que fica n que multiplica m. Tá aqui, ó. Radical duplo, né? Ficou um único radical e esse n multiplica m, ó. N vezes m. E dentro, meu radicando repete o a. Então, raiz de n de raiz de m de a vai ficar um único radical de n vezes m com radicando igual a a. Se liga aqui no exemplo. Ó. Eu tenho raiz quadrada de 3 que multiplica raiz cúbica de 81, tudo isso dividido por raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 27. Como é que vai ficar essa brincadeira toda aqui? Ó? Se liga. Eu tenho aqui essa raiz, eu vou repetir. Raiz quadrada. Esse 3 aqui, ó, ele está fora desse radical. Eu posso jogar ele para dentro desse radical aqui. Ó. Como é que eu faço? Ele entra no radical e vai ficar elevado ao índice do radical. Então fica assim, ó. Esse 3 está fora, ele vai entrar no radical. Radical de índice 3. Então fica 3 elevado a esse índice aqui, ó. Ele estava fora, entrou e ele pega o índice do radical, certo? Que multiplica 81. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu tenho raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 27. Então vai ficar um único radical, certo? Esse 3 aqui, ó, tá, vai ficar um único radical, mas não vai ser agora, né? Eu tô querendo me antecipar aqui, ó. Esse 3 aqui, ele vem para dentro desse radical e ele pega o índice do radical. De que maneira? Esse 3 ele vai entrar aqui nesse radical com o expoente de mesmo índice. Como o índice aqui era 2, ele fica 3 ao quadrado, que multiplica 27. Igual. Se liga aqui, ó. Agora eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de todo esse número aqui dentro e tenho raiz cúbica de raiz quadrada de todo esse número aqui. Então nós já aprendemos aqui pela propriedade que quando eu tenho raiz de raiz, basta multiplicar os índices das raízes. Então raiz quadrada que multiplica a raiz cúbica. Isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes 3, 6. De 3 ao cubo, que multiplica 81. Tudo isso dividido. Raiz de raiz vai ficar uma única raiz. De índice 3 vezes 2, eu tenho que multiplicar esse índice aqui, que fica 6. De 3 ao quadrado, que multiplica 27. Agora, nós já aprendemos também aqui em uma outra propriedade que temos o seguinte, ó. Divisão, certo? De raízes
com o mesmo índice. Eu posso colocar isso aqui em um único radical. Vai ficar assim, ó. Como o índice é 6, então vai ficar raiz de índice 6. Tudo isso de 3 ao cubo vezes 81, dividido por 3 ao quadrado, que multiplica 27. Agora ficou fácil, ó. Eu posso pegar o 81 e dividir por 27. 81 dividido por 27 fica 3. E 27 dividido por 27, resposta 1. Posso simplificar aqui também, ó. Eu tenho 3 ao cubo que divide por 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui dividido por 3 ao quadrado vai sobrar 3. E 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado fica 1. Então, como é que vai ficar essa raiz, ó? Raiz sexta, né? De 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. E aqui embaixo tem 1 vezes 1, que é 1. Não precisa colocar. Ficou raiz cúbica, raiz sexta, quer dizer, de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui, eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Posso dividir esse 6 aqui, ó, por 2. E posso dividir isso aqui também, ó, por 2. E o resultado vai ficar o seguinte. 6 dividido por 2, 3. Então fica a raiz cúbica de 3 elevado a 2 dividido por 2, 1. Que não precisa colocar. Resposta, raiz cúbica de 3. Nesta aula, aprendemos as propriedades da radiciação. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e pega um bizu com macho véi, aluno!